Quando vi Bolsonaro entrando naquele corredor segurando apenas uma Bíblia gasta, pensei que sabia o que estava por vir. Mas o que aconteceu nas horas seguintes foi tão assustador, tão intenso, que até me arrepio ao lembrar. No próximo minuto, vou revelar as primeiras cenas que ninguém viu. Meu nome é Carlos Eduardo Silva. Tenho 47 anos e trabalho como agente penitenciário há mais de 2 décadas. Vi de tudo nessa profissão, desde pequenos infratores até criminosos de alta periculosidade. Mas nunca, em todos esses anos, imaginei que viveria o dia que vou contar agora. Um dia que mudou completamente minha percepção sobre poder, fragilidade humana e fé. Estava terminando meu turno naquela tarde de quinta-feira quando recebi a ordem. Meu superior me chamou em sua sala com uma expressão que nunca tinha visto antes, um misto de tensão e incredulidade. Silva, ele disse, preciso que você assuma uma missão especial hoje. Não pode recusar e não pode comentar com ninguém até segunda ordem. Meu coração disparou. Em 23 anos de profissão, você desenvolve um instinto para situações extraordinárias. Assenti com a cabeça e ele continuou. Vamos receber um detento de altíssimo perfil. Ex-presidente da República. Você ficará responsável pela segurança e acompanhamento dele nas primeiras 24 horas. Senti minhas pernas fraquejarem. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. O homem que governou o país, que comandou as Forças Armadas, que teve milhões de apoiadores nas ruas. Aquele mesmo homem estaria sob minha responsabilidade dentro de poucas horas. O protocolo foi estabelecido rapidamente. Área isolada, segurança reforçada, discrição máxima. Eu seria praticamente o único contato humano dele durante aquela primeira noite. Minha função era garantir sua integridade física, monitorar seu estado emocional e relatar qualquer comportamento fora do comum. Às 18h47, ouvi o som da sirene se aproximando. Meu estômago se revirou. Posicionei-me no corredor que dava acesso à ala especial, ao lado de outros 3 agentes. O silêncio era sepulcral. Apenas o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o bater acelerado do meu próprio coração. Quando a porta de segurança se abriu, o vi. Algemas nos pulsos, escoltado por 6 agentes federais. Jair Bolsonaro entrou no corredor. O que mais me impactou não foi vê-lo ali, naquela condição. Foi ver seus olhos. Olhos que já comandaram um país inteiro, agora fixos no chão de concreto cinza. Mas havia algo mais naquele olhar. Não era medo. Era aceitação? Resignação? Até hoje não sei definir exatamente. Ele vestia roupas simples, civis. Uma calça jeans escura e uma camisa branca, já um pouco amassada. Seu cabelo, sempre tão bem penteado nas aparições públicas, estava desalinhado. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vira na televisão, apenas dias antes. Senhor Silva, o chefe da escolta me chamou. O detento está sob sua responsabilidade agora. Todos os procedimentos foram cumpridos. Ele tem direito aos seus pertences pessoais autorizados. Recebi uma sacola plástica transparente. Dentro dela, uma Bíblia de capa preta e gasta, um rosário de madeira, uma foto, que depois descobri ser de sua família, e alguns documentos pessoais. Era tudo que o ex-presidente do Brasil podia carregar consigo naquele momento. Senhor Bolsonaro, eu disse, minha voz saindo mais firme do que esperava, vou acompanhá-lo até sua cela. Por favor, siga-me. Ele levantou os olhos pela primeira vez e me encarou. Nossos olhares se cruzaram por não mais que 3 segundos, mas pareceram uma eternidade. Havia dignidade naqueles olhos, mas também uma profunda tristeza. Ele assentiu levemente com a cabeça e começou a caminhar. O corredor até a cela especial tinha exatos 47 metros. Sei porque já o percorre milhares de vezes. Mas naquele dia, aqueles 47 metros pareceram se esticar infinitamente. Nossos passos ecoavam nas paredes de concreto. Bolsonaro caminhava devagar, como se cada passo carregasse o peso de uma nação inteira sobre seus ombros. A cela 7 da ala especial foi preparada para recebê-lo. Não era luxuosa, mas era digna. Uma cama simples, um pequeno banheiro, uma mesa com uma cadeira, uma pia. As paredes eram brancas, recém-pintadas. Uma janela pequena, com grades, permitia a entrada de um fio de luz natural, embora já estivesse anoitecendo. Esta será a sua cela,
anunciei, destravando a pesada porta de metal. O som da fechadura ecoou como um trovão nos meus ouvidos. Bolsonaro entrou lentamente. Parou no centro da cela, olhando ao redor como se estivesse tentando processar que aquilo era real. Suas mãos ainda algemadas tremiam ligeiramente. Aproximei-me para remover as algemas. Vou retirar agora, avisei, seguindo o protocolo. Quando toquei seus pulsos para abrir as algemas, senti que estavam gelados, apesar do calor que fazia naquele fim de tarde. As algemas se abriram com um clique metálico e ele imediatamente levou as mãos ao rosto, massageando os pulsos marcados. Obrigado, ele murmurou. Foi a primeira palavra que o ouvi dizer. A voz estava rouca, cansada. Seus pertences pessoais, disse, estendendo a sacola plástica. Ele a pegou com cuidado, como se carregasse o bem mais precioso do mundo. E naquele momento, provavelmente era. Senhor Silva, ele disse, lendo meu nome no crachá. Posso fazer uma pergunta? Pode, senhor. Que horas são? Olhei meu relógio. 19h15. Ele assentiu e caminhou até a pequena mesa. Sentou-se na cadeira, colocou a sacola sobre a mesa, com mãos trêmulas, retirou a Bíblia. A capa estava gasta pelo uso, com marcas de dedos, anotações nas bordas. Era claramente uma Bíblia muito lida, muito estudada, muito amada. Preciso de um momento, ele disse, sem olhar para mim. Compreendo. Estarei aqui fora. Se precisar de algo, basta chamar. Trago o jantar em 1 hora. Saí da cela e tranquei a porta. Através da pequena janela de observação, podia vê-lo perfeitamente. Bolsonaro abriu a Bíblia. E então, algo que nunca esquecerei aconteceu. Vi seus ombros começarem a tremer. Ele levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era um choro profundo, doloroso, de alguém que finalmente estava longe das câmeras, longe dos apoiadores, longe do papel que sempre teve que representar. Ali, naquela cela fria e solitária, o ex-presidente do Brasil chorava como qualquer homem comum que vê seu mundo desmoronar. E eu, do outro lado daquela porta, testemunhava um dos momentos mais íntimos e vulneráveis que um ser humano pode experimentar. Permaneci em silêncio, respeitando aquele momento. Meu papel era vigiar, mas também era ser humano. E havia algo de profundamente humano acontecendo naquela cela. Após alguns minutos, vi quando ele começou a se acalmar. Limpou o rosto com as mãos, respirou fundo várias vezes e abriu a Bíblia novamente. Seus lábios começaram a se mover. Ele estava lendo, mas também estava orando. Podia ver a intensidade em seu rosto, a forma como suas mãos seguravam o livro sagrado, como se fosse sua única âncora naquele mar de incertezas. O tempo passou lentamente. Às 20h15, busquei o jantar. Arroz, feijão, um pedaço de frango grelhado, salada e uma fruta. Nada de especial, mas era comida digna, bem preparada. Bati levemente na porta antes de abrir. Senhor Bolsonaro trouxe seu jantar. Ele fechou a Bíblia e olhou para mim. Seus olhos ainda estavam vermelhos, mas havia uma serenidade neles que não estava presente quando chegou. Obrigado, Silva, mas não estou com fome agora. Entendo, mas precisa se alimentar. Posso deixar aqui. Coma quando sentir vontade. Coloquei a bandeja sobre a mesa. Ele olhou para a comida, depois para mim. Silva, ele disse, posso fazer outra pergunta? Claro. Você tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Tenho uma esposa e 2 filhos. Um menino de 15 e uma menina de 12. Um sorriso melancólico apareceu em seu rosto. Que bênção! Cuide bem deles. Família é tudo que importa no final. Tudo mesmo. Não soube o que responder. Apenas assenti. Saí novamente e retomei meu posto de observação. O que testemunhei nas horas seguintes mudaria minha vida para sempre. Eram exatamente 21h30 quando ouvi um som que nunca imaginei ouvir vindo daquela cela. Bolsonaro estava cantando. Não era um canto alto ou performático. Era baixo, quase um sussurro melódico, mas conseguia ouvir através da porta. Era um hino. Reconheci a melodia. Quão grande é meu Deus!
Minha avó costumava cantar esse hino quando era criança. Aproximei-me da janela de observação. Ele estava de pé, de frente para a pequena janela gradeada da cela, por onde entrava a luz amarelada dos refletores externos. Seus braços estavam erguidos, as palmas das mãos voltadas para cima, e ele cantava enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Algo dentro de mim se moveu. Não era pena. Era reconhecimento. Ali estava um homem, não um ex-presidente, não uma figura política, não um ícone para milhões, apenas um homem buscando conforto na única coisa que lhe restava, sua fé. O canto durou cerca de 10 minutos. Quando terminou, ele permaneceu em silêncio por um longo momento, ainda de frente para a janela. Depois, lentamente, ajoelhou-se no chão frio de concreto. Suas mãos se uniram em oração e ele inclinou a cabeça. Devo ter ficado ali observando por mais de 40 minutos. 40 minutos em que Jair Bolsonaro permaneceu de joelhos, orando. Às vezes seus lábios se moviam rapidamente, outras vezes ficava em completo silêncio. Em alguns momentos, seu corpo se curvava até sua testa tocar as mãos unidas. Era uma oração intensa, desesperada, mas também cheia de esperança. Às 22h20, ele finalmente se levantou. Seus joelhos estavam marcados pelo concreto. Ele caminhou até a cama e sentou-se na beira, pegando novamente a Bíblia. Mas antes de abri-la, pegou a fotografia que estava entre os pertences. Observou-a por longos minutos, passando os dedos suavemente sobre a imagem. Vi quando uma lágrima caiu sobre a foto e ele rapidamente a limpou com cuidado. Naquele momento, bati suavemente na porta. Ele rapidamente guardou a foto e limpou o rosto. Entre, disse ele, tentando controlar a voz. Abri a porta e entrei. Senhor Bolsonaro, vim verificar se está tudo bem e se precisa de algo. Ele me olhou com uma expressão que misturava gratidão e vulnerabilidade. Silva, senta aqui um pouco comigo. Só alguns minutos. Sei que é contra as regras, mas preciso conversar com alguém. Só precisava ouvir uma voz humana respondendo a minha. Olhei para o corredor vazio, depois para ele. Tecnicamente, não deveria, mas havia algo em seu pedido, algo tão humano e genuíno, que não consegui recusar. Alguns minutos, concordei, puxando a cadeira e sentando-me. Um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. Obrigado, muito obrigado mesmo. Ficamos alguns segundos em silêncio. Ele olhava para as próprias mãos, escolhendo as palavras. Sabe, Silva, começou, passei a vida inteira me preparando para enfrentar inimigos. Treinamento militar, combates, política, que é um combate de outro tipo. Achei que estava preparado para tudo, mas não estava preparado para isso. Para o silêncio, para a solidão, para olhar ao redor e perceber que não há nada além de 4 paredes, seus próprios pensamentos. É difícil para todos no início, respondi, mantendo meu tom profissional, mas compassivo. Não, não é só isso, ele continuou. É o peso de saber que decepcionei milhões de pessoas que confiaram em mim. O peso de estar longe da minha família. O peso de... Ele parou, engolindo em seco. O peso de me perguntar se tudo que fiz valeu a pena. Se as escolhas que tomei eram as certas. Senhor Bolsonaro. Jair, ele interrompeu. Aqui dentro, não sou mais senhor nada. Sou apenas Jair. Um homem de 70 anos que está tentando entender como chegou até aqui. Seus olhos buscaram os meus. Você deve estar pensando que sou fraco, chorando, orando desse jeito. Não, senhor. Jair, corrigi-me. Não penso isso. Penso que é humano e que está lidando com uma situação extraordinária da única forma que sabe. Ele assentiu lentamente. Minha fé é tudo que me resta agora, Silva. Quando você perde tudo, o poder, a influência, a liberdade, descobre o que realmente importa. E descobri que nada disso importava tanto quanto eu pensava. Pegou a Bíblia novamente. Esse livro aqui, sabe quantos anos tem comigo? 42 anos. Meu pai me deu quando eu tinha 28. Disse, filho, o mundo vai te testar de todas as formas possíveis. Políticos, militares, todos vão te decepcionar em algum momento. Mas isso aqui nunca vai te decepcionar. E ele estava certo, Silva.
Estava absolutamente certo. Abriu em uma página marcada. Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Já li isso 1000 vezes, mas só hoje, aqui, entendi de verdade o que significa andar pelo vale da sombra. E o que significa? Perguntei, genuinamente interessado. Significa estar no lugar mais escuro possível, mas saber que não está sozinho. Significa que mesmo quando tudo desmorona, ainda há uma luz, mesmo que seja apenas um fio, uma centelha. E você se agarra a essa centelha com toda a força que tem. Ele fechou os olhos. Hoje mais cedo, quando entrei naquela cela pela primeira vez, tive vontade de gritar, de socar as paredes, de me revoltar contra tudo e todos. Mas aí olhei para essa Bíblia e lembrei, não sou o primeiro homem justo a ser preso. José foi preso injustamente. Paulo foi preso. Pedro foi preso. E todos eles mantiveram sua fé, sua dignidade. Você se compara a eles? Perguntei com cuidado. Não, não, ele respondeu rapidamente. Não sou digno de tal comparação, mas aprendo com eles. Aprendo que a prisão física não precisa ser uma prisão espiritual, que posso estar trancado aqui, mas minha alma, minha fé, meu espírito, isso ninguém pode prender. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele perguntou, Silva, você é religioso? Sou. Cristão também. Não tão devoto quanto deveria ser, mas tenho minha fé. Então você entende quando digo que sinto Deus nesta cela. Parece loucura, não é? Estar preso e dizer que sente a presença de Deus. Mas sinto. Sinto como nunca senti antes. É como se estivesse dizendo, agora que não há mais nada te distraindo, você finalmente pode me ouvir de verdade, ponto. Suas mãos tremiam enquanto segurava a Bíblia. Orei por 3 horas hoje, Silva. 3 horas. Sabe quando foi a última vez que orei por 3 horas seguidas? Nunca. Estava sempre ocupado demais, importante demais, com coisas urgentes demais. Mas nada daquilo era realmente importante. Família, fé, isso é importante. O resto é ilusão. Olhou para mim com intensidade. Você disse que tem 2 filhos. Que idade mesmo? 15 e 12. Lindas idades. Desafiadoras, mas lindas. Prometa-me uma coisa, Silva. Prometa que quando sair daqui hoje, vai abraçá-los. Vai dizer que os ama. Vai sentar com eles e realmente estar presente, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. Porque o tempo passa, e quando você menos espera, está aqui, numa cela, desejando poder voltar atrás e ter mais daqueles momentos. Prometo, disse, sentindo um nó na garganta. Sabe o que mais dói? Ele continuou, olhando novamente para a foto. Não é estar aqui. É saber o sofrimento que estou causando à minha família. Minha esposa, meus filhos, eles não merecem passar por isso. Eles não fizeram nada. E estão sofrendo por minhas escolhas, minhas decisões. Voltou a chorar silenciosamente. Quando falei com Michelle pela última vez, antes de vir para cá, ela tentou ser forte. Disse que estava tudo bem, que íamos superar isso. Mas eu vi em seus olhos. Vi o medo, a dor, a incerteza. E não pude fazer nada. Não pude protegê-la. Não pude proteger meus filhos. Eu, que sempre me vi como protetor, falhei na única proteção que realmente importava. Jair, disse suavemente, você não pode carregar toda essa culpa sozinho. Mas eu carrego, Silva. Carrego porque sou responsável. Tomei decisões que me trouxeram até aqui. E agora preciso viver com as consequências. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Mas sabe o que descobri hoje? Descobri que rendição não é fraqueza. Durante toda a minha vida, achei que render-se era desistir. Era ser covarde. Mas não é. Render-se a Deus, aceitar que você não controla tudo, que precisa confiar em algo maior que você. Isso requer uma coragem que nunca precisei ter antes. Olhou para o teto. E é isso que estou fazendo, Silva. Estou me rendendo. Não ao sistema, não aos meus opositores, mas a Deus. Estou dizendo, Senhor, não sei mais o que fazer. Coloco minha vida, meu destino, minha família em suas mãos.
Seja feita a tua vontade, não a minha. Ponto. Ficamos mais alguns minutos conversando. Ele me contou histórias de sua infância, de quando era apenas um garoto sonhador em Campinas. Falou sobre seu pai, sobre as lições que aprendeu. Falou sobre seus filhos, com um brilho especial nos olhos quando mencionava cada um deles. Quando finalmente me levantei para sair, já passava das 23 horas. Preciso ir agora, Jair, mas estarei aqui fora se precisar de algo. Silva, ele disse, levantando-se também. Obrigado. Obrigado por me tratar como pessoa, não como um número de detento. Obrigado por me ouvir. Você não faz ideia de quanto isso significa. Estendeu a mão. Apertei-a. Estava quente agora, não mais gelada como quando chegou. Tente descansar um pouco, aconselhei. Vou tentar, mas antes, vou orar mais um pouco. Tenho muito a agradecer. Agradecer? Perguntei, surpreso. Pelo quê? Por estar vivo, por ter saúde, por ter uma família que me ama, por ter fé, por ter alguém como você aqui hoje. Há sempre motivos para agradecer, Silva. Sempre. Saí da cela com o coração pesado, mas também tocado. Aquela conversa mudará algo em mim, embora ainda não soubesse exatamente o que. Meia-noite. A prisão estava em seu momento mais silencioso. Apenas o zumbido distante dos geradores e o ocasional ruído de algum detento em outra ala quebrava um silêncio absoluto. Eu estava sentado em minha cadeira no corredor, fazendo minhas anotações do dia, quando ouvi novamente. Bolsonaro estava orando, mas desta vez era diferente. Sua voz estava mais alta, mais intensa. Levantei-me e fui até a janela de observação. O que vi me deixou perplexo. Ele estava de joelhos novamente, mas desta vez seus braços estavam completamente estendidos para os lados, formando uma cruz com seu corpo. Sua cabeça estava inclinada para trás, olhos fechados, e ele orava em voz alta. Não eram orações decoradas ou formais. Eram orações do coração, palavras que jorravam de sua alma. Senhor, eu podia ouvi-lo claramente. Não peço que me livres desta provação. Peço apenas forças para atravessá-la com dignidade. Peço que protejas minha família, que cuides deles quando eu não posso. Peço que, se está à tua vontade, que eu possa aprender o que preciso aprender aqui. Suas palavras me tocaram profundamente. Continuei observando, incapaz de me afastar. Perdoa meus erros, Senhor. Sei que cometi muitos. Tomei decisões que hoje questiono. Machuquei pessoas, talvez sem querer, talvez por orgulho. Perdoa-me e me dá sabedoria para ser melhor, para aprender com isso tudo. Lágrimas escorriam abundantemente por seu rosto. Seu corpo tremia com a intensidade da oração. E obrigado, obrigado por esta provação. Obrigado por me mostrar o que realmente importa. Obrigado por não me abandonar mesmo quando todos abandonaram. Obrigado porque sei que não estou sozinho aqui. Sinto tua presença, Senhor. Cito. Permaneceu naquela posição por mais de 1 hora. 1 hora inteira. Meus próprios joelhos doíam só de imaginar. Mas ele parecia alheio à dor física, completamente imerso em sua comunhão espiritual. Quando finalmente abaixou os braços, às 1h15 da madrugada, ele não se levantou imediatamente. Ficou sentado no chão, encostando as costas na parede, segurando a Bíblia contra o peito. Havia paz em seu rosto agora. Uma paz que não estava lá quando chegou. 15 minutos depois, bati suavemente na porta. Ele abriu os olhos, parecendo voltar de muito longe. Entre, Silva. Entrei com uma garrafa de água fresca. Trouxe água. Precisa se hidratar. Você é muito gentil, disse, aceitando a garrafa. Bebeu quase metade de uma vez. Não tinha percebido como estava com sede. Sentei-me novamente na cadeira. Ele continuou no chão, parecendo mais confortável ali. Não consegue dormir? Perguntei. Poderia, respondeu, mas não quero. Não ainda. Silva, você já teve uma experiência espiritual profunda, algo que mudou completamente sua perspectiva sobre a vida. Tive. Quando meu filho nasceu com complicações, os médicos não davam muitas esperanças. Passei a noite inteira orando, fazendo promessas a Deus. E ele sobreviveu, cresceu forte e saudável.
E você cumpriu suas promessas? A pergunta me pegou desprevenido. Não todas, admiti. Quando a urgência passou, voltei à rotina, aos problemas do dia a dia. Exatamente, ele disse, não em tom de julgamento, mas de compreensão. É a natureza humana. Buscamos Deus no desespero e esquecemos dele na bonança. Eu fiz isso a vida toda, Silva. A vida toda. Mas não vou mais fazer. Isso aqui, ele gesticulou para a cela. Isso é um presente disfarçado. Um presente terrível, doloroso, mas um presente. Como assim? Porque finalmente, pela primeira vez em décadas, não tenho distrações. Não tenho reuniões, assessores, entrevistas, discursos. Não tenho que representar um papel. Posso apenas ser. E ser, descobri, é estar em comunhão com Deus. Abriu a Bíblia em outra página marcada. Filipenses 4, 12, 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto. Olhou para mim. Paulo escreveu isso da prisão. Sabia? Ele estava literalmente acorrentado quando escreveu sobre poder todas as coisas. Não é irônico? Ele estava preso fisicamente, mas mais livre espiritualmente do que nunca havia sido. E você se sente assim? Ele pensou por um longo momento. Estou começando a me sentir. Não é fácil. Não vou mentir e dizer que estou em paz com tudo isso. Ainda sinto raiva às vezes. Sinto frustração. Sinto medo do futuro. Mas por baixo de tudo isso, há algo novo crescendo. Uma compreensão. Talvez. Uma aceitação. Levantou-se lentamente, seus joelhos estalando. Caminhou até a pequena janela gradeada. A lua estava cheia lá fora, lançando uma luz prateada sobre seu rosto. Sabe o que percebi hoje, Silva? Que passei a vida inteira lutando. Lutando contra o sistema, contra meus oponentes, contra as circunstâncias. E essa luta me definiu. Eu era o guerreiro, o combatente, o que nunca desiste. Mas guerrear o tempo todo é exaustivo. E no fim, você esquece pelo que está guerreando. Esquece o propósito original. Voltou-se para mim. Quando estava lá fora, com todo aquele poder, aquela influência, achava que estava fazendo diferença. E talvez estivesse. Mas qual diferença realmente importa no final? Quantas vidas toquei de verdade? Quantas pessoas olhei nos olhos e realmente vi, realmente ouvi? Você foi presidente. Milhões de pessoas foram impactadas por suas decisões. Sim, mas impacto não é o mesmo que conexão. Posso ter impactado milhões, mas me conectei com quantos? De verdade, Silva? Quantos? Meia dúzia talvez. Minha família, alguns amigos próximos. O resto era teatro, política, imagem, estratégia. Mas não era real. Sentou-se na beira da cama. Hoje, quando conversei com você, tivemos mais conexão real do que tive com centenas de pessoas durante meu mandato. Porque aqui não preciso fingir. Não preciso ser forte, imponente, confiante. Posso ser vulnerável. E na vulnerabilidade, descobri, é onde acontece a verdadeira conexão humana. Olhou para a Bíblia em suas mãos. Jesus era vulnerável. Chorou. Teve medo no Getsemane. Questionou Deus na cruz. E foi nessa vulnerabilidade que ele foi mais humano, mais acessível, mais real. Passei a vida tentando ser forte, mas aprendi hoje que é uma força muito maior na humildade. Seus apoiadores, disse com cuidado, o que eles pensariam se o vissem assim? Os verdadeiros entenderiam, respondeu sem hesitar. Os que me apoiam por quem realmente sou entenderiam. Os que me apoiam pela imagem, pelo personagem, esses talvez se decepcionassem. Mas não posso viver para a imagem. Não mais. Não aqui. Ficamos em silêncio confortável por alguns minutos. Depois ele perguntou, Silva, posso te fazer um pedido? Claro. Você poderia orar comigo só alguns minutos. Sei que é estranho pedir isso, mas significaria muito para mim. Olhei para o corredor vazio, depois de volta para ele. Havia súplica em seus olhos, mas também esperança. Como poderia recusar?
Sim, posso. Seu rosto se iluminou. Obrigado. Muito obrigado. Ajoelhamo-nos ali, na cela fria, um ex-presidente e um agente penitenciário, e oramos juntos. Não foi uma oração longa ou elaborada. Foi simples, honesta, do coração. Ele orou por sua família. Orou pelo país. Orou até mesmo por seus opositores, pedindo que Deus os abençoasse e guiasse. E depois orou por mim. Senhor, abençoa este homem que foi tua mão estendida para mim hoje. Protege sua família, dá-lhe sabedoria e paz. E quando ele for para casa hoje, lembre-o de quanto é abençoado, de quanto tem para agradecer. Quando terminamos, ambos tínhamos lágrimas nos olhos. Levantamo-nos, espontaneamente nos abraçamos. Foi breve, mas significativo. Dois homens, de mundos completamente diferentes, unidos por um momento de genuína humanidade. Obrigado, Silva, ele disse quando nos separamos. Você me deu algo que nenhum poder ou posição jamais me deu, a lembrança de que somos todos iguais aos olhos de Deus. Todos precisamos de graça, todos precisamos de misericórdia. Eram quase 2h30 quando finalmente saí novamente. Pelo resto da madrugada, observei enquanto ele alternava entre ler a Bíblia, orar e simplesmente sentar em silêncio contemplativo. Não houve mais lágrimas. Havia paz. Às 5h45, quando a primeira luz da manhã começou a aparecer pela pequena janela, ele finalmente se deitou na cama. Cobriu-se com um lençol fino e fechou os olhos. Mas antes de dormir, murmurou: Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma chance. Às 6h01, meu turno estava acabando. O próximo agente chegaria em breve para assumir. Fiz minhas últimas anotações. Detento estável. Comportamento exemplar. Momento de descanso às 5h45. Mas essas palavras pareciam tão inadequadas para descrever o que realmente aconteceu naquela noite. Como colocar em um relatório que testemunhei a transformação de um homem, que vi alguém no fundo do poço encontrar não desespero, mas esperança, que presenciei o que só posso descrever como um encontro profundo com o divino. Quando meu substituto chegou, fiz o briefing padrão, mas não contei tudo. Algumas coisas eram sagradas demais para compartilhar. Antes de sair, olhei pela última vez pela janela de observação. Bolsonaro dormia. Seu rosto estava sereno, quase em paz. A Bíblia estava ao lado do travesseiro, sua mão ainda tocando-a levemente. Saí da prisão quando o sol começava a nascer. Dirigi para casa em silêncio, processando tudo que havia vivido. Quando cheguei, minha família ainda dormia. Entrei no quarto de cada um dos meus filhos, apenas para vê-los dormir. Depois abracei minha esposa, que acordou surpresa. Está tudo bem? Ela perguntou sonolenta. Está, respondi. Apenas tive uma noite que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Naquele dia, cumpri a promessa que havia feito. Passei mais tempo com meus filhos do que havia passado em meses. Jantamos juntos, sem televisão, sem celulares, apenas conversando, rindo, estando presentes. À noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da minha cama, algo que não fazia há anos, e orei. Orei por minha família, orei pelo país, e orei por Jair Bolsonaro, aquele homem que, em sua noite mais escura, me ensinou mais sobre fé, humildade e humanidade do que anos de domingo na igreja. Nunca mais olhei para minha profissão da mesma forma. Cada detento que cruzou meu caminho depois daquele dia, vi não como um número ou um crime, mas como um ser humano com uma história, com família, com esperanças e medos. E sempre que me sinto perdido, lembro daquela noite. Lembro de um homem que perdeu tudo, mas descobriu o que realmente importava. Lembro que não são as circunstâncias que nos definem, mas como reagimos a elas. Lembro que mesmo na mais profunda escuridão, há luz, basta ter a coragem de procurá-la. Esta é a história que guardei no coração por tanto tempo. A história da primeira noite de Jair Bolsonaro na prisão. Não é uma história política. Não é sobre culpa ou inocência. É sobre humanidade. É sobre um homem encontrando Deus quando tudo mais foi tirado dele. E é sobre mim aprendendo que, às vezes, nos lugares mais improváveis das pessoas mais inesperadas, recebemos as lições mais importantes de nossas vidas.
Aquela noite mudou Bolsonaro, mas também mudou a mim. E mudaria qualquer um que a tivesse vivido.